E quando as pessoas falam na verdadeira conquista? A verdadeira conquista não pode ser reduzida, preste bem atenção, aos bens materiais, às posses externas ou às realizações visíveis que o tempo inevitavelmente corrói, como uma traça. Tudo aquilo que pertence à ordem do material é, por natureza, passageiro, temporal, instável e também corruptível. Ainda que tais conquistas tenham seu valor relativo dentro da organização de nossas vidas humanas, elas jamais podem ser confundidas com o sentido último da existência plena do ser. O erro do homem moderno está justamente em absolutizar o que é transitório, efêmero, tratando como eterno aquilo que, desde o princípio, foi destinado a passar. Bom, o verdadeiro bem, ao contrário do que muitas pessoas pensam, é aquele que se incorpora ao próprio ser e permanece com o indivíduo para sempre. Trata-se do aprendizado construído ao longo da vida, por meio da consciência, experiência, reflexão concreta do dia a dia. Esse aprendizado não é meramente informativo, mas formativo. Não se limita ao acúmulo de dados, ou seja, mas envolve transformações interiores. São experiências que educam a alma e lapidam o caráter e aprofundam a percepção da realidade, alimentando também o espírito, gerando um amadurecimento que nenhuma circunstância interna ou conquista pode retirar. Nesse sentido, aquilo que o homem aprende, compreende e assimila ao longo da vida, o acompanha não apenas no tempo presente, mas em sua dimensão eterna. São conquistas interiores que moldam a identidade do ser, orientam as escolhas e definem quem o indivíduo verdadeiramente é. Bom, diferentemente dos bens materiais, essas conquistas não se perdem com crises, tragédias, não se desvalorizam com mudanças históricas e não dependem do reconhecimento alheio, aqueles tipos de validações. Elas permanecem como patrimônio espiritual e existencial da pessoa. Por isso, falando agora de nós cristãos, o cristão genuíno não deposita sua esperança na conquista externa, nem define seu valor pessoal a partir do que possui ou aparente. Ou seja, ele não fica naquela que você vale o que você tem. Ele entende que a sua vida não se resume ao ter, mas ao ser. Sua esperança está firmada em algo mais elevado, que transcende o imediatismo das circunstâncias e aponta uma realidade eterna. Bom, assim, suas conquistas mais importantes não são aquelas que se exibem, que se veem, mas aquelas que o transformam interiormente. O cristão verdadeiro compreende que a maior conquista não é dominar o mundo exterior, mas ordenar o mundo interior, a si próprio. É vencer a si mesmo, disciplinar a mente, alinhar a consciência verdadeira e submeter a própria vontade aos princípios eternos divinos. Essa transformação não ocorre de forma automática, mas por meio de um processo contínuo de aprendizado, o exercício da coisa em si, confronto interior e amadurecimento espiritual. Bom, nesse processo, a ação do Espírito Santo, no caso do cristão, é central. É o Espírito de Deus que atua na consciência do homem, iluminando o entendimento, revelando a verdade e conduzindo o indivíduo à maturidade espiritual totalmente guiada por Deus. Não se revela de maneira abstrata ou impessoal, falando da pessoa de Deus, mas de forma plena e definitiva na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. É em Cristo Jesus, nosso Senhor, que o homem encontra o modelo perfeito de humanidade, obediência, serenidade, verdade e amor. Mediante essa revelação viva com Cristo Jesus, nosso Senhor, o cristão não passa a reinterpretar o sentido da vida, das conquistas e das perdas. Aquilo que antes parecia essencial revela-se secundário, e aquilo que antes era ignorado passa a ocupar o centro da existência. A espiritualidade deixa de ser um mero acessório da vida para se tornar o seu fundamento pleno. A mente é renovada, pois a consciência é despertada, e o espírito é fortalecido para discernir o que realmente tem valor eterno. Bom, assim a verdadeira conquista manifesta-se na forma integral do indivíduo. Mente esclarecida,
consciência reta e espírito alinhado com Deus. Trata-se de um crescimento que não se mede por estatísticas, status ou reconhecimento, posição social, mas pela profundidade do caráter, pela firmeza da fé e pela coerência entre aquilo que se crê e aquilo que se vive.